Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que bom ter você aqui conosco nesse Café Previdenciário no domingo 16 de maio às 10 da manhã. Hoje nós iremos falar sobre precificação e contrato de honorários. Só um minutinho que eu estou adicionando aqui as meninas, doutora Lia, doutora Tatiele, doutora Dani, para conversar conosco. Enquanto isso, se você ainda não segue o nosso perfil aqui, Amigas Dente de Leão, Amigas Dente de Leão é que a doutora Tatiele vai entrar, e esse perfil aqui, Previdenciaristas Dente de Leão, porque terá muito conteúdo bacana para você, tá? Nós estamos também lançando agora um canal no YouTube, onde nós iremos colocar todo o nosso conteúdo jurídico produzido. Então, siga cada uma de nós aqui no Instagram, siga lá o nosso canal no YouTube. Meu Instagram não está aqui, porque eu estou entrando pelo Previdenciaristas, mas é thaisalves.advogada. Tem a doutora Lia aí, que já chegou de São Tudo Paulo. bem? Tudo bom, doutora Lia? Bom dia. Tudo bem, bom dia, pessoal. Estamos esperando aqui a Tatiele e a Lia, a Lia já está aqui. Estamos esperando a Tatiele, do Paraná, e a doutora Dani também, de São Paulo, do estado de São Paulo. Elas já estão entrando aqui. Agora eu vou. Bom dia, Dani. Sua câmera está virada. Tá virada. Olá, Oi, Olá, Thay. Tatiele. bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia? Como vocês Bom estão? dia. Bom dia, Dani. Vendo aí que para a Lia e para a Tatiele tá bem frio, né? Tá um pouquinho. Aqui tá praticamente molhado, a cor dela, meu cabelo tá um sol bonito. Não tá calor, assim, aquele calorão. Mas deve estar ali seus 20 graus, tá um tempinho agradável. Que sorte de vocês! Que inveja! Ah. E aí, meninas, tudo certinho aí? Dani, seu vídeo tá travando. Deixa só aqui a gente se ajeitar e nós vamos começar. Se Estão me tiver ouvindo travando bem? demais, Oi? se tiver travando demais, sai do Wi-Fi e entra no 3G, porque o 3G é melhor para fazer live. Ah, sim. Bom dia, doutora Marcela, chegando aí, da área de família, que participa conosco. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. JP, bom dia. JP Eu vi Oliveira. que Argemiro, bom dia. Mariana, bom dia. a doutora Bom Mariana faz parte de um outro grupo que eu participo. Ai, que Também, bem bom! legal. Seja bem-vinda aí, é um prazer tê-las conosco. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, Então tá bom. estamos sim. Mas eu fico com retorno aqui e me atrapalho, mas então tá bom. Deixa eu ver aqui, estou abrindo aqui também para a gente acompanhar, porque às vezes os comentários nós não conseguimos acompanhar pelo celular, que é muito pequenininho, pelo menos eu, né, que uso óculos, aí eu estou abrindo aqui pelo computador, que eu vou acompanhando para não perder nenhum comentário. E se porventura o seu comentário não puder ser respondido aqui em virtude do tempo, segue a nossa página que nós iremos lhe responder aí com alguma informação que você venha a solicitar, né, meninas? Exato. Então, vamos começar. Começamos apresentando, né, para quem ainda não nos conhece, dos outros perfis aqui também do Previdenciaristas. Vou começar por mim e passo para vocês. Eu sou a doutora Thais Alves, eu sou do Espírito Santo, sou advogada aqui, tenho meu próprio escritório com uma equipe de associados. Sou pós-graduada em Direito Médico, especialista em Direitos benefícios previdenciários, faço parte de 2 comissões na OAB aqui no estado, uma delas a de Direito Previdenciário. Atualmente estou coordenando o Grupo Previdenciaristas Dente de Leão, juntamente com Tatiele, que está aqui presente conosco, e esse café é para isso, para batermos aí um bom papo falando sobre isso. Meu Instagram, que não está aqui, as meninas estão aqui, ó, você, por favor, siga todas nós aí, o meu é thaisalves.advogada. Vou passar aí para a doutora Lia se apresentar e nós vamos dar início aí.
Prazer, aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Lia Poiani, eu sou de interior de São Paulo, mais precisamente Itu, e eu atuo há 7 anos com direito previdenciário. Estou terminando a pós em direito previdenciário, mas já tenho aí um vasto conhecimento desses 7 anos da prática, e nesses 7 anos de advocacia previdenciária eu comecei atuando também em outras áreas, mas atualmente 90%, ou posso dizer, do meu escritório é previdenciário. E agora, nesse ano de 2021, apesar de várias coisas, eu estou fazendo também mentorias, consultorias para advogados iniciantes, porque muitos vêm me procurar com dúvida, então eu achei interessante ajudá-los de alguma forma. Também participo de algumas comissões aqui na cidade, a assistência judiciária e a comissão de eventos pela OAB. E faço parte do Conselho da Criança e do Adolescente da Prefeitura aqui da cidade. Que legal. Eu? Sim, segue aí. Tá, meu nome é Tatiele Camargo, eu sou advogada no Paraná. Eu atuo em direito previdenciário, a gente já atua de forma administrativa e judicial há mais de 10 anos. Eu tenho sócios junto no escritório e a gente atua 90% do escritório, 95% do escritório é previdenciário, mas a gente também tem advogados que atuam no direito do trabalho, família. Eu tenho pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, tenho pós-graduação em Previdenciário, tenho MBA em Previdenciário. E estou fazendo uma outra pós-graduação de atualização em previdenciário. Eu não vou falar todas as pós aqui, porque senão eu vou falar até amanhã. Mas eu tenho vários cursos e várias pós e etc. Porque pelo tempo de trabalho, né? Quando a gente passa de 5, 6, 7 anos, a gente vai se atualizando, porque o direito muda muito. E a Previdência muda, já mudou nesse longo dos anos, muitas e muitas vezes, tivemos a reforma. Então, a atualização para a gente é uma coisa, assim, super fundamental, exatamente, fundamental. Não tem como não ter cursos e atualizações diversos, porque o direito em si, qualquer área de direito, ele é muito dinâmico, né? Ele atualiza muito rápido. Então, a gente tem que acompanhar sempre junto. Então, é impossível não termos esses cursos e cursos específicos dentro da área que a gente atua. É isso. Dani? Oi, bom dia. Meu nome é Daniele, agradeço aqui a oportunidade de estar participando da live, né? Da live do grupo Dente de Leão, quanto a gente já participou. Eu sou especialista em Direito do Trabalho, e Processo do Trabalho. Já fiz uma pós em previdenciário, mas a minha grande parte, né, de processos é em trabalho. Então, atuo bastante em direito do trabalho. Também atuo em direito previdenciário, que agora, com essa questão de planejamento, a gente vem fazendo bastante planejamento previdenciário, faço bastante benefício de LOAS, aposentadoria rural, que tem uma demanda grande aqui na nossa região. Tenho já uma experiência aí de 10 anos, mas o meu forte é direito do trabalho. Gosto de previdenciário, sim, mas tá muito ligado, né? Então, como diz a Tati, a gente está sempre estudando, fazendo cursos, atualizações e tudo mais. E estamos aí para o que puder ajudar. Só que interromper um instantinho para falar, doutor Diogo entrou aqui, que estava conosco na Semana de Direito Tributário. Seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco. Vamos começar, meninas. Nós vamos falar. Só um minutinho, eu quero. Claro. Thaís, eu quero também dar um bom dia e falar que tem a minha sobrinha, que é advogada, está conosco aí também. Uma excelente advogada aqui na nossa cidade. Um beijo, Paulo. Mais alguém aí viu uma carinha conhecida que quer dar um oi? Eu vi várias carinhas conhecidas, mas as que eu não conheço, oi, do mesmo jeito. Muito prazer, sejam bem-vindos, estamos muito felizes por todos estarem aqui, na verdade. Eu vi a Paula Bratz. Vamos lá. Meninas, o nosso tema hoje aí é sobre precificação e contrato de honorários, né? Precificação no sentido de, fiquem tranquilos que não vamos falar quanto recebemos, quanto cobramos, viu?
Vamos falar assim, de um modo geral, sobre as dificuldades, às vezes, dependendo da localidade, de aplicar os valores da tabela da UAB, de fato de, às vezes, cobramos um valor e o coleguinha cobra um valor bem ínfimo, e as cláusulas que devem ter no contrato de honorários, que se não tiver, nos prejudicam no futuro, desse modo geral. E aqui nós temos 4 lugares distintos. Dani, só confirma para mim, por favor, a Itapeva, não é que você é? Itapeva, interior de São Paulo. Isso, a Lia de Itu, a Tatiele do Paraná, e eu aqui do Espírito Santo, interior também. Então, assim, provavelmente, o que a Lia e a Dani aplicam em São Paulo difere do que eu aplico aqui no interior litoral do Espírito Santo, do que a Tati no Paraná. E eu vejo muita dificuldade, caso assim, igual, por exemplo, eu dou mentoria para jovens advogados. A primeira coisa que eles me perguntam é: nossa, mas aqui na tabela da OAB, uma ação de divórcio tá X reais, mas se eu cobrar isso, eu vou passar fome. Por quê? Primeiro que está começando, não tem autoridade nenhuma sobre aquele tema, assim, não é de não saber o tema, mas já ainda não é um advogado conhecido, renomado, estabelecido. Então, tem essa barreira, sim, que infelizmente enfrentamos. E você cobra ali X reais e você vê que o seu amiguinho na porta, às vezes ao lado, cobra Y, bem menos. E essa é uma dificuldade. Então, como que vocês enfrentam com isso? Como vocês colocam essa precificação? Qual o parâmetro que vocês usam aí para precificar nesse sentido? Eu vou explicar uma situação aqui aos meus olhos, tá? Daí vamos complementando ali a situação de vocês. Eu vejo que a Thaís disse que é uma situação não só de jovens advogados. Eu penso que quando você vai atuar num processo, qualquer que ele seja, você tem... vou dizer 2 pesos, 2 medidas. Uma, no previdenciário, que é o que eu mais atuo. O cliente me vem sem um benefício, sem um recebimento mensal. Quase sempre, esse tipo de situação era aquele salário que ele recebia para comer, para fazer mercado, para pagar água e luz, para comprar remédio. Então, nós temos uma situação em que o cliente está totalmente sem valor de recebimento algum. É muito diferente de um cliente que vem para fazer uma revisão de um contrato, de um cliente que vem para fazer um divórcio, tá? Que é diferente de um cliente que vem para pedir alimentos para os filhos, tá? São situações diversas. Então, a situação de cobrar de uma forma ou cobrar da outra, ela vai ter que ter, como tudo no direito, na verdade, uma visão geral da situação da pessoa, tá? Claro que tem nós que temos um valor de hora trabalhado, temos um valor de custo de manutenção do escritório, temos uma bagagem já para conseguir solucionar aquela situação do cliente da forma mais apropriada legalmente possível, e nós já sabemos mais ou menos qual é, pela experiência, pela prática, pelos anos de vivência, diferente de um advogado que às vezes entrou agora no mercado, que não tenha muita prática. Porque isso faz muita diferença no nosso ramo. A prática faz muita diferença. A faculdade não ensina o que nós vamos aprender no decorrer do dia a dia. Nem 10%, exatamente. Então, essa situação de que vou cobrar a tabela eu vejo, meninas, não sei se vocês concordam ou não, como um norte. Né? Sim, mais ou menos o que eu vou fazer. Existem processos, às vezes, você pega o cliente e ele chega falando para você, ó, vou sair um pouquinho do previdenciário aqui, por exemplo, que é uma coisa que dá para colocar aqui. Vamos fazer um acordo, a outra parte vai fazer o acordo junto. Então, tem todo um trabalho ou não trabalho aí dentro. Vamos pegar um processo de aposentadoria rural, que o cliente chega estilo diarista, boia fria, misturado com lavrador. Eu sei o quanto trabalho vai me dar aquilo para conseguir chegar no final lá. Pelas peças, pela documentação que o cliente vai me trazer. O quanto eu vou ter que despender de trabalho e muitas vezes pegar na mão do cliente para conseguir fazer aquilo. Pelo grau de instrução dele, pelas falhas da documentação que ele tem. Então, assim, vai variar muito a situação num todo. Mas tem todo por trás do escritório em que você já deve mais ou menos ter uma meta de hora, de custo hora que você tem de trabalho.
uma base, né, para poder iniciar aí. Porque se for um benefício simples, você cobra esse valor. Se for um benefício mais ou menos, benefício não, uma ação, você cobra esse. Se for algo muito complexo, você cobra esse Deixa eu aqui. perguntar uma coisa para vocês. Aqui no estado de São Paulo, isso o previdenciário, tá? A área previdenciária. Aqui no estado de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, até o ano passado, tinha uma tabela, mas não tinha uma tabela específica de previdenciário. No ano passado, foi colocada uma tabela específica de previdenciário. No estado de vocês também tem uma tabela específica de previdenciário ou não? Aqui se tem, eu confesso que eu nunca vi. Eu tô com a minha tabela aberta aqui da ordem, no meu computador aqui do lado. Deixa eu até falar aqui, porque eu sei que tem sim, tá? Isso é mais situação das comissões de ordem, né? As comissões fazerem ou não fazerem, né? Sim, é Deixa eu porque só aqui no tentar. estado de... Isso, porque aqui no estado de São Paulo, vou falar do meu dia a A dia tua aqui, realidade, aham. o que acontece? Aqui, principalmente no interior, aqui onde eu estou, é muito próximo de São Paulo, mas ainda acontece isso. Igual, a gente não tem muito rural. Rural, segurado, especial, a gente já não... Tem algumas pessoas que trabalharam pequenos tempos, você tem que comprovar, mas muitos aqui é mais indústria, são mais... É outro público, né? Pequenos empresários, é um outro público. Então, o que acontece? O que aparece muito no meu escritório é incapacidade, é gente doente. Então, isso aparece muito, gente que está doente. Aí, o que acontece? Eu comecei, como todo jovem advogado, que eu acho que muitos que seguem aqui são jovens advogados, né? Eu comecei que, assim, no começo era muito difícil cobrar uma consulta. De verdade, uma pessoa que muitas vezes você, mas eu tô doente, como a Tati falou. Eu tô doente, eu não tô recebendo. Ou às vezes a pessoa, já passou o tempo que a empresa me pagava daquele auxílio e agora o INSS não quer me dar. Então, no começo era muito difícil a gente cobrar uma consulta de uma pessoa, depois cobrar um valor para dar entrada numa ação. A gente acabava mais cobrando no êxito, vamos dizer assim, como é a prática ainda aqui. Só que isso, com o passar dos anos e com a reforma da Previdência, principalmente, o que acontece? Aqui, as pessoas estão vendo que não está tão fácil assim de você conseguir um benefício por incapacidade ou alguma coisa, que o INSS está dificultando as pessoas. Você tem que ter um bom laudo, você tem que ter boas coisas, eles estão dificultando muito. Por esse motivo, o que acontece? Para a gente, às vezes, não compensa trabalhar no êxito. Então, você tem que analisar muito a situação, porque se é uma pessoa que tem vários laudos médicos, se tem tudo direitinho dentro do quadro, e você vê que as chances são grandes, você até consegue trabalhar no êxito. Mas muitas vezes você vê que as provas das pessoas são fracas e depende muito de uma avaliação médica, de alguma coisa. Então, para cobrar no êxito, muitas vezes, você corre um risco muito grande de não vir aquele benefício, e não ser culpa exclusiva do advogado. Que o advogado, às vezes, faz tudo direitinho e, dependendo do laudo médico, depende de outros fatores. Por isso, para não me estender muito no único benefício só, mas por esse motivo, eu acho assim, aqui a gente tem que ver muito. Infelizmente, aqui na minha região, a gente tem que ver muito condição financeira da pessoa que nos procura. Necessidade e se vale a pena ou não. Isso. E se vale a pena ou não para a gente pegar aquilo. Então, muitas vezes, quando dá, eu cobro um valor de consulta da pessoa. E agora, depois da reforma, como até a Dani falou aí, que está aumentando, eu ofereço um planejamento. Eu tento, todos os meus clientes que chegam no escritório, eu tento fazer com que eles, nem todos aceitam, mas eu tento fazer com que eles façam um planejamento. Eu explico a importância do planejamento para quê? Para daí eu analisar toda a situação dele e ver se realmente ele tem aquele direito de entrar com aquela ação, de fazer aquilo, para depois falar para ele, aí sim, cobro o planejamento, se dá para cobrar um valor de entrada, eu cobro. Se eu vejo que pelo planejamento ele tem condições de se aposentar ou de ter algum benefício,
e que ele não tem muito mais dinheiro para me dar, porque ele já pagou o planejamento, fala, bom, então esse aqui, as chances são maiores, então eu vou fazendo esse porque ele já pagou o planejamento, entendeu? Mas, assim, ultimamente aqui na região, pelas decisões judiciais e os servidores do INSS aqui da região, eu digo que é arriscado fazer no êxito. Aqui está cada vez mais arriscado, que a gente corre risco de, infelizmente, não receber lá na frente. A Dani queria completar, Dani. Sim, aqui no estado de São Paulo, né, nós, como a Lia falou, nós temos a tabela, inclusive a tabela ela é dividida em fase administrativa e fase judicial. Eu acompanho, né, para ter o norte, mas eu não cobro o valor assim da tabela. Tem casos que eu cobro o valor da tabela, mas sempre eu cobro em aproveitamento econômico, que é a porcentagem, né? Que é o proveito econômico ali do cliente. E a nossa tabela ela tem o valor em reais e o valor em proveito econômico em porcentagem. Exato. E eu já não costumo cobrar consulta, assim, ou valor inicial no direito previdenciário nem direito do trabalho. E não faço revisão. Já para quem faz revisão, acho que tem como fazer isso, né? Eu não trabalho com revisão. Eu sempre direciono para algum cliente, para algum colega. Não gosto, na verdade, de fazer revisão. E aqui, como eu falei, a nossa demanda é muito rural, então eles não têm condições de pagar, né? É complicado. Por isso que cada área, né, a gente tem que trabalhar de acordo com os clientes. E os meus contratos são todos assim em cima de êxito. Eles são um contrato de risco. No direito depende muito do tipo de ação também, né? Porque tem ação, por exemplo, a pessoa está recebendo LOAS e aí ela vai dar entrada num benefício de pensão por morte de esposo, companheiro, alguma coisa. E aí, quando vier o êxito, os retroativos, vai ser compensado com o que ela já recebeu. Então, dependendo de retroativo, não vai ter, se tiver R$1.000. E aí, como você recebe nesse êxito? Aí, aqui, pelo menos, como que funciona nesses casos? Nós pedimos aí um valor, igual a Lia falou, de uma consulta para dar entrada. Se a pessoa não tiver condição de pagar, tudo bem, damos entrada assim mesmo, porque ela não vai deixar de ter ali a sua assistência por conta disso. E quando ela começa a receber o benefício, a gente estipula um determinado valor. Quando ela começa a receber o benefício, ela nos paga ali em prestações, 6, 5, 10, aí vai depender do valor, de acordo com o recebimento dela mensal. Ou seja, ela não vai dispor de um dinheiro que ela não tem hoje para poder pagar. Quando ela começa a receber, então também é um êxito, porque quando ela começa a receber, ela passa a pagar. E aí você está comentando dessa tabela, eu achei isso interessantíssimo. Aqui no estado, se tem, nós previdenciaristas nunca ouvimos. A Luana, que é do nosso grupo previdenciaristas, que também é daqui do Espírito Santo, eu vi que ela está aqui. Luana, você conhece, já ouviu essa tabela aí específica previdenciária? Fala aí pra gente nos comentários, porque eu acabei de olhar aqui enquanto nós estávamos conversando, e na nossa tabela aqui do Espírito Santo só tem 3. Ela está junto, inclusive, com o direito do trabalho. Ó. Postulação de natureza administrativa, ações previdenciárias em geral e ações de acidente de trabalho em geral. É tudo que a tabela do Espírito Santo traz. E aí, como que é muito completo. Isso, de uma das comissões aqui da 4ª subseção, eu vou até sugerir isso, que seja levado aí ao presidente da seccional para criar uma tabela específica para o direito previdenciário. E aproveitando aqui rapidinho, abrindo um parênteses, só dar boas-vindas aí para a doutora Maria Helena, que é presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB Guarapari, que eu vi que ela está aqui presente conosco. E aqui, fechando parênteses, a Luana está respondendo, também não tem, também não conhece, ela é previdenciarista aqui no estado. Então, sim, é uma falha que, por exemplo, vocês aí já não têm. É suprido por essa tabela. Nós aqui não temos. Há pouco tempo, né? Nossa, foi bem pouco. Foi ano passado que a comissão conseguiu. Agora, o que eu vejo vocês falando aí do êxito, assim, pelo menos aqui para mim funcionou assim, tá? Eu tenho 7 anos que eu tô aí atuando na área. Nesses 7 anos, o começo
Se desse um benefício administrativo, até saía mais rápido. Mas o judicial, ele é lento, como todos sabem, em todas as áreas, aí o judicial ele é lento. Então, por esse motivo, o que acontece? Muitos começam na área da Previdência e falam assim, nossa, mas eu vou demorar tanto tempo para começar a ter sucesso, eu vou começar a demorar tanto para ter o retorno. Infelizmente, se você for depender do judiciário hoje, e até mesmo do INSS, que está mais demorado do que antes, você vai demorar um pouco mais. Então, por esse motivo, às vezes, que cobrar no êxito, para quem está começando, é um pouco complicado. Porque a pessoa, se ela vai só nessa área, se ela vai focar nessa área, ainda que agora a gente tem o planejamento previdenciário aí, que veio para dar uma salvada na gente aí, para a gente conseguir cobrar alguma coisa do cliente antes. Mas, e é difícil que ele queira pagar, né? Um bom valor é complicado. Porque ainda a cultura deles não entende, assim, de certa forma, o que é o planejamento previdenciário. Às vezes pensa que a gente quer comprar, não sei. Eu vejo que há uma grande resistência para o planejamento previdenciário. Aí depende muito, né, do setor, da cidade em si, da realidade, ou, por exemplo, benefícios rurais, principalmente, ele já tem um pouco mais de dificuldade de entender a importância do planejamento. Então, tudo depende da realidade. Não tem como generalizar, porque não tem uma receita de bolo. É assim que acabou. Se a gente for tentar aplicar a mesma advocacia que eu uso aqui para o que a Tati usa lá no Paraná, vai dar errado. Para o que ali eu uso em São Paulo, para o que eu uso aqui, para o que a Tati usa, para o que a Tatiele usa, vai dar errado. Não tem como. Você tem que se adaptar à realidade do local. É importante. Em realidade do local. Como vocês fazem com os contratos de honorário? A Dani estava falando alguma coisa que eu interrompi, perdão. Perdão, eu que peço perdão, Thaís, isso que eu ia falar. O importante é constar tudo no contrato de honorários, né? A grande importância é a gente detalhar, assim. Essa semana eu tive um caso bem assim. Até a Carol, minha colaboradora, tá aí, ela vai poder confirmar. A gente conseguiu, né? Foi definido um benefício de LOAS e tem uns atrasados. Não é muito, mas tem um período atrasado, de atrasados. Então, eu cobrei uma porcentagem X desse benefício e aí o cliente, ele veio e perguntou, mas eu não posso pagar os honorários parcelado? Essa porcentagem parcelada? Aí no contrato estava que a porcentagem do benefício dos atrasados. Falei, mas por que o senhor quer me pagar parcelado, sendo que o senhor vai receber o dinheiro, né, à vista? Está lá depositado. Então não tem por que assim, pagar parcelado. Né? Para mim fica ruim, para o senhor também. Então eu especifico muito bem no contrato a questão do êxito, a questão dos atrasados, a questão da porcentagem, a questão até se tiver alvará, que a gente, às vezes, se for assim, alguém que tenha a necessidade da gente acompanhar até o banco. Meu contrato ele é bem longo, com várias cláusulas, e ainda hoje em dia eu estou vendo que eu preciso fazer mais adaptações. Conforme vai aparecendo em alguns casos, eu vejo, olha, tem que fazer uma alteração e eu tenho que fazer essa alteração. Então, é assim, muito mutável, né, o contrato de honorários, porque de acordo com o que vai aparecendo em certos casos, é importante a gente vai adaptando. Adequar. A nossa colega aqui, Marcela, do grupo de família, está falando aqui, o contrato só cresce. E a nossa colega Juliana Mataruco, do Previdenciaristas, falou, eu faço 90% administrativo e quando é dia de receber, cada frio na espinha, é verdade. Eu queria completar uma coisa que as meninas falaram aqui no assunto, nessa primeira leva do assunto, antes a gente entrar especificamente no contrato e cláusulas que tem que ter e não tem, mais ou menos assim, como base de uma visão do que elas falaram. Puxando o que a Lia e a Dani falou, e a Thaís aí, eu vejo assim, quando a gente está prestando um serviço, como é o nosso, que é uma prestação de serviço, o cliente tem que ter ideia de... Isso vai um pouco fora, assim, da nossa postura profissional.
tá? Quando o cliente conhece você, para os jovens advogados, isso é construído com o passar do tempo, tá? Eu vou falar assim, vamos ver se vocês conseguem me entender. A postura profissional do advogado, perante qualquer situação, perante o seu cliente, o profissionalismo, a seriedade, a construção do nome, leva-se anos para fazer isso, sabe? E você consegue passar essa seriedade, essa construção, sendo verdadeira com ele. É um ponto-chave. Clientes não são para serem enrolados ou você não sabe o que está fazendo. Então, assim, você tem que saber o serviço que está prestando, estudar para prestar aquele serviço, ter uma qualificação profissional adequada para aquele serviço. É aquela situação que todo mundo vê. Você não pode fazer de tudo, porque você não vai conseguir saber fazer de tudo. É impossível a gente saber fazer de tudo, tá? O previdenciário em si tem uma gama de serviços enorme. Você tabelar o teu serviço ou saber como esse serviço vai ocorrer no passar dos dias é muito importante para você saber o que você cobrar ou não cobrar. Por exemplo, ele comentou lá, como a Juliana comentou, vou fazer o administrativo. Você tem que saber que você vai atender o cliente 1 ou 2 ou 3 vezes, que você vai ter que, às vezes, criar a senha do INSS dele, que você vai ter que conferir o CNIS dele, que você vai ter que fazer acerto. Então, você saber o que é o teu trabalho e você conseguir explicar isso para o teu cliente de uma forma... Não vou falar detalhe por detalhe, porque você não dá tempo de conversar isso com o cliente, mas ele tem que entender o quanto é trabalhoso fazer aquilo e o quanto você tem que saber fazer para conseguir aposentar ele. Eu já tive clientes que foram outros colegas que voltaram, que não deu certo o processo, que voltaram para a gente e eu falo assim, agora eu tenho que consertar e às vezes eu não consigo consertar nunca mais. Então, assim, você como jovem advogado ou como advogado que está entrando no meio previdenciário, a responsabilidade nossa com o cliente é muito grande. Quando você faz um processo que você não tem capacidade técnica para fazer, você pode, você pode estragar a vida do cliente, sabe? E é uma coisa que se você faz, você bem feito, esse cliente vai contar pro vizinho, pro outro e pro outro que você fez bem feito, tá? E para você criar esse nome e conseguir chegar num patamar de cobrança real do teu trabalho, você precisa ter essa base bem feita. E isso é sempre. A gente não é advogado só na hora do escritório. A gente tem uma vida particular, etc, etc, tem. Mas quando você vê um médico, você vê ele só dentro do consultório, quando você vê ele na rua, você não olha e vê lá, olá, o médico do fulano, às vezes você nem sabe o nome do médico, mas você sabe que ele é médico. Então, assim é tudo, assim é nós também, assim todo profissional é. Então, assim, essa situação de você ter esse perfil profissional mais elaborado, construído com o passar dos anos, faz muita diferença para você conseguir fazer uma cobrança ou não. E o cliente tem um entender que tem a cobrança, entender a tua capacitação técnica para poder pagar o valor que você está ali falando. Como a Lia também falou, nós temos hoje em dia uma cartela de serviços dentro do previdenciário depois da reforma muito grande. Planejamento, que as pessoas quase não viam necessidade antigamente. Acerto de CNIS, que as pessoas não viam necessidade antigamente. Contagem, que as pessoas, umas viam necessidade e outras não. A nossa área, como a Dani falou, que é rural, é uma situação muito difícil você cobrar uma entrada de um rural. Eles não têm, eles não têm, eles ganham por dia. Eles ganham quando tem venda da produção. Eles passam, às vezes, o ano com aquele dinheirinho lá. E ainda muitos fazem aquela base de troca de valores, vamos dizer assim, colhi tanto saco de feijão lá, vou trocar com fulano, ciclano, que eu sobrar eu vendo. Ainda existe isso. Eu ainda pego cliente assim, e não são poucos. Eu ainda pego cliente que não sabe ler, que não sabe escrever, que não tem celular, que não tem WhatsApp e nem vai ter. Então, a realidade das pessoas, às vezes a jovem advocacia está muito aqui na internet e o previdenciário tem pessoas de todas as formas de atuação ainda. Ainda tem pessoas que não têm a situação de conseguir entrar numa internet e entender o quanto é importante o planejamento, como a Dani disse. Então, você tem que ver toda a situação por trás para você tentar entender o que fazer ou não fazer. Mas você, no teu escritório, quem está começando, conseguir entender o deslanchar, o desenvolver do teu trabalho, é muito importante para você poder precificar os valores que você vai cobrar. Porque você vai saber... Isso, você vai saber quando, por exemplo, a Juliana ali falou, eu faço muito administrativo. A Juliana vai saber quantas vezes ela vai ter que entrar naquele processo administrativo, conversar com o cliente, colocar a documentação.
Um outro ponto que a Lia comentou ali também, a gente às vezes pega a situação do processo, do cliente com toda a documentação e vamos entrar na justiça. E eu já vi várias pessoas perguntando isso em grupo do Facebook, etc. E para mim também. Mas vai dar certo? O nosso trabalho é de meio, tá? Eu não sou o juiz e eu não sou o perito. Eu sou advogada capacitada para fazer o teu processo. Você tem que deixar o teu cliente entender isso também. Que você intermedia e você faz a justiça ou o direito valer perante a situação dele. Mas tem toda uma logística de processo. Tem instrumento, né? Isso mesmo. Que não, às vezes depende só de nós, né? Não. E o cliente tem que saber isso. Nós somos instrumento do poder da justiça. Para a dignidade, para que a justiça aconteça. E isso o cliente tem que entender. Ele não pode vir cobrando de nós. Ah, não deu certo, é culpa daquela advogada que não fez. Não. Isso não existe. Isso não existe, tá? Eu tenho clientes que já vieram para mim recebendo benefício de auxílio-doença de 8, 9, 10 anos. Que no pente fino cortaram o benefício. Você ia pedir a documentação médica, o cliente não tinha um documento. Eu não faço milagre. É a primeira coisa que eu falo para o cliente. Se você não tem, em 10 anos, recebendo auxílio-doença, aposentadoria por validez, um documento médico, como é que eu vou fazer isso? Milagre? Eu não faço milagre. Então, você tem que saber falar isso para o cliente também. Que eu trabalho por ele, mas eu trabalho com ele. Com ele? É um time, né? Isso mesmo. Ele tem que me trazer a documentação. Ele tem que ter aquilo guardado, arquivado, no postinho de saúde, ir lá pegar o prontuário, coisas do tipo. Eu não vou criar documento, eu não vou fazer ele ir lá e ele vai passar 100%. Isso não existe. É uma garantia que eu não posso dar. Exatamente. É uma via de mão dupla. Ele tem que trazer, nós temos que nos unirmos para trabalhar e para conseguir o benefício para ele. Mas eu não faço milagre. E às vezes, muitas das vezes, eu vejo como a Lia disse, o cliente fica achando que às vezes a gente não fez. E não tem nada. Uma questão que vocês também estejam. Uma questão que eu acredito que vocês também estejam enfrentando com o fechamento das agências no início da pandemia, paralisação das perícias, deu uma travada geral. E aí todos os processos pararam quando suspendeu os prazos judiciais também eletrônicos. Naquele início que parou tudo, o cliente me ligava e falava assim, doutora, mas como que você deixou isso acontecer? Eu falo, amigo, olha só, deixa eu te explicar. Eu adoraria ter esse poder. Eu ia ser metidíssima se eu tivesse esse poder. Mas eu não tenho. É toda uma máquina que eu faço parte. O meu trabalho. Exato. Eu fiz. Mas nós estamos mundialmente parados. O seu processo, exato. O que eu posso fazer? Aí, doutora, mas vai lá e fala com o juiz para ele. Como assim, amigo? Entendeu? E essa questão também do impacto do fechamento das agências. Aí acha que porque a gente não está fazendo o nosso trabalho direito, porque a perícia dele foi cancelada, a culpa foi nossa. Então, de fato, e aí é onde consta na questão do contrato de honorários, de ser isso tudo muito bem explicado, igual essa questão dos administrativos lá que a Juliana falou. Eu não sei aí, mas aqui em Piúma não tem agência do INSS. A mais próxima, onde nós somos vinculados, é 40 quilômetros. Então, você tem que, às vezes, ir na agência 1, 2, 3 vezes. Você tem que comprar o deslocamento, ainda que ele vai te pagar depois, se ele tiver dinheiro hoje. Mas faz parte do seu trabalho. Não, mas você tem a obrigação de ir lá. Não, amigo. É o meu trabalho, o que eu posso resolver daqui, o que eu posso resolver online, nós vamos resolver. Mas se eu precisar ir lá, igual já teve caso de eu ter que levar cliente para perícia, porque ele não tinha condições de ir sozinho. E olha, tudo bem, mas aí o deslocamento, o combustível, isso vai entrar. E consta tudo no contrato de honorários. Para depois não falar assim, fui lesado, não me contaram isso. Falou, olha, eu te contei, eu li o contrato para você. Isso é muito importante, porque tem muitos clientes, principalmente os rurais, igual a Tati estava falando, no caso dela, ela é lavradora. Aqui, por ser beira de praia, marisqueiro e pescador. Então, tem muita gente que, devido a toda a questão de vida, não teve estudo. E aí chega, você apresenta um contrato, ele às vezes fica com vergonha de dizer, não, tudo bem, tá certo, assina, não sabe nem o que tá assinando. E aí, o que eu faço? Eu não vou lendo, tipo, letra por letra, porque às vezes fica cansativo, a pessoa não entende. Mas eu falo, essa cláusula primeira,
é sobre o objeto, que é sua aposentadoria. A cláusula segunda é o valor que nós combinamos, que é X reais, pago dessa maneira. A cláusula 3 fala assim, a cláusula 4 assim, você tem dúvida de alguma cláusula? Aí se ele tem, ele vai perguntar e nós vamos discutir. Por quê? É o que a Tati falou, você deve ser clara com o seu cliente, explicar, ser transparente e ainda assim, quando chega no final, mas eu não sabia disso. Ou então, você é um santo o processo inteiro. Nossa, é Deus no céu e a doutora lá na terra. Chegou a hora de receber, vamos lá no banco. Você vai receber isso tudo, doutora. Mas você nem fez tanta coisa assim, mas será que o meu benefício vai receber isso tudo? Gente, oi! O pior disso que eu acho, de receber isso tudo, deles falarem, não sei se vocês já tiveram essa experiência que eu tive, acho que a Tati talvez tenha, as outras eu não tenho certeza. Por exemplo, o cliente faleceu enquanto estava esperando os atrasados. Aí o cliente falece enquanto estava esperando os atrasados, que na justiça demora-se um pouco mais, né, para receber. Aí vem a família que não estava no dia que você leu o contrato para ele, que não estava lá presente. Vem a família e fala, não, mas tudo isso... Aí às vezes tem 4, 5... Não. Aí tem uns que falam assim, não, mas eu fui no advogado fulano, mas ele falou que era muito mais que ela tinha para receber, você está me lesando. Entendeu? Então, aí você tem que ter todo esse jeitinho para falar com a família. E outra coisa, tem às vezes pessoas em todas as áreas, isso eu sei, porque aqui é muito comum, às vezes, que acontece. É parente, ou é conhecido muito próximo, amigo, eu vou fazer, mas eu não vou fazer um contrato verbal com a pessoa. Não, sempre tem um contrato por escrito. Por mais que seja o seu melhor amigo ou o seu parente, mas tem por escrito. Porque uma hora, se Deus o livre acontece, vamos dizer, no caso do idoso, aí, ele falece, ou até mesmo agora que infelizmente jovens estão falecendo por conta de Covid, de alguma coisa. Então, pega e tem um contrato, porque depois você tem, tanto se ele vier te questionar na hora de receber, como a própria família, você tem como provar o que foi contratado ali. Porque senão vai te dar uma dor de cabeça muito grande. Quando, às vezes, a pessoa vem acompanhada de alguém da família para o atendimento e tal. Quando isso acontece, que eu vejo que é alguém da família, eu peço para assinar como testemunha no contrato. Interessante. Como testemunha e tal. Por quê? É o que você falou. Quando chega lá na frente, mas não foi bem assim. A história não é essa. E aí uma cláusula que eu coloquei, porque assim, o meu contrato, de quando eu comecei a advogar para hoje, ele é totalmente divergente. Começou de um jeito e hoje está de outro. Uma das cláusulas que eu acrescentei ao longo do caminho foi que ele está ciente com o valor, está de acordo com o valor que foi tratado e que me autoriza a fazer o levantamento em separado, se for preciso. Por quê? Normalmente eu acompanho o cliente ao banco e tudo, porque eu faço mais o judicial. Só que já tive caso, igual eu te falei, não, mas nossa, é muito... Beleza, amigão, você me autorizou aqui, então eu vou fazer esse levantamento. Aí, se der problema, eu já peço para esse pedido. Normalmente eu faço um só em nome do cliente e tudo, porque graças a Deus meus clientes são pessoas muito certas, assim, muito honestas, 1 ou 2 que dá dor de cabeça. Mas assim, quando eu vejo que é aquele cliente que vai dar dor de cabeça, na hora de emitir a requisição do pequeno valor, eu já peço para fazer 2. Um no meu nome ou no nome do cliente, para evitar esse problema. E quando ele reclama, eu falo, mas você não autorizou isso aqui no contrato. E uma cláusula também que eu acrescentei foi de desistência. Por quê? Você luta o processo inteiro, quando o processo teve audiência, quando precisa da audiência, tá para sair, a pessoa cisma e fala, não quero mais essa doutora aqui, vou passar para a doutora Lia. Aí a doutora Lia entra no processo faltando 1, 2 meses para acabar e eu fico como? Chupando o dedo? Não pode. Deixa eu contar para vocês rapidinho. Eu tive um caso desse no escritório. O que aconteceu? A pessoa contratou a gente para fazer o LOAS dela. Aí nós tentamos o LOAS administrativo, não deram o LOAS administrativo para a pessoa. Nisso, nós entramos na justiça. E demorou bastante para conseguir, era LOAS ao idoso, demorou. Depois disso, ela procurou uma outra advogada, não contou pra gente que tinha essa outra advogada entrou administrativo.
para ela. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo que estava aguardando o administrativo dessa nova advogada, saiu a sentença do nosso processo. O que o INSS fez? O juiz mandou eu implantar o benefício aqui para a pessoa, então eu vou pegar e vou implantar dentro daquele benefício que já está aberto, que está aguardando no INSS. Aí a minha sorte foi que eu vi antes o judicial, combinei com a pessoa de ir no banco e ela me pagou o que deveria tudo no banco quando saiu lá o judicial. Mas depois a advogada veio atrás de mim falando que eu tinha recebido indevido, porque a moça lá falou para ela, não, mas eu já paguei a minha advogada. A minha advogada é outra. Né? Entendeu? Então, isso acontece, porque aí depois, quando nós duas advogadas colocamos a cliente na parede e perguntamos o que ela tinha feito, daí ela falou assim, foi o desespero, porque estava demorando muito judicial e eu fui procurar, porque eu achei que fosse culpa do advogado. Então, isso muitas vezes, por mais que eu falasse, tá andando, assim que tiver novidade, eu falo com a senhora, ela achou que era só desculpa. Então, muitas vezes, pela falta de informação dessas pessoas e até mesmo o desespero de ter um dinheiro rápido, porque essas pessoas muitas precisam de dinheiro. E uma última coisa só que eu acho importante assim, falar é que assim, o INSS permite administrativamente que qualquer pessoa entre com o seu próprio benefício. Algumas pessoas que têm mais conhecimento de internet entram com o seu próprio benefício, mas não têm o conhecimento da lei previdenciária. Aí o que acontece? Elas acabam procurando o advogado só na hora que elas tiveram um indeferimento lá do INSS. Só que muitas vezes, com aquele indeferimento daquele jeito que está, a gente não vai conseguir fazer milagre no judiciário. O judiciário também não vai, porque ela já deu entrada errada. Então, muitas vezes, as pessoas chegam achando, o advogado vai fazer milagre. Só que muitas vezes você tem que falar que ou você tem que reabrir aquele processo administrativo e tentar salvar ele, ou muitas vezes não adianta. Aí a pessoa às vezes acha que vai receber uma bolada de atrasado, porque vai ser desse lado de quando ela entrou, e você tem que ser bem realista com a pessoa, porque muitas vezes, se você não faz uma análise, um planejamento, mesmo que ela já tenha um deferimento da agência, pode ser que lá no futuro ela não tenha êxito. Ela vai falar, nossa, mas a advogada entrou. Só que às vezes é uma, vamos dizer, culpa do cliente, porque o cliente deu a entrada errada. Foi o que a Tati falou, consertar nos dá mais trabalho do que produzir o processo. Sim, quando a gente chega e fala assim, esse processo já está em andamento, eu já fiz isso, é a hora que você vai falar assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? Aí você tem que analisar tudo que já foi feito para ver se tem solução, se a solução é viável e sendo viável, se ainda dá para recuperar. Mas quando dá errada, fala assim, lá, a advogada não é competente. Coloquei o processo na mão dela, ela não resolveu. Mas, amigo, você já deu problema lá no início. É o que a gente chama assim, na largada você já fez besteira. E agora a culpa é minha tentar consertar. Então, assim, realmente, essas coisas todas precisam constar no contrato. O contrato tem que ser muito claro, tem que ser. Não adianta botar uma linguagem muito rebuscada para quem não tem tanta instrução, porque vai ser pior. Ele pode alegar que ele não entendeu. Eu queria até completar uma situação aqui voltada para o contrato aqui. Eu acho que a gente tem que ter cláusulas lá dentro. Até eu tinha feito um mini roteirinho aqui, mais ou menos do que é o contrato, né? Do que a gente tem que colocar como serviços e como deveres do cliente. Porque tem algumas situações que são deveres dele dentro de um processo administrativo ou judicial. Por exemplo, quando é agendado um serviço para o cliente comparecer pessoalmente, isso é dever dele, tá? Se acontece dele não ir por uma coisa qualquer, mas nós temos o protocolo que ele estava ciente que tinha que ir, isso não dá trabalho de novo, isso tem que estar lá no contrato, que são os deveres da pessoa que está nos contratando, tá? Na parte previdenciária, assim, digamos, seria realizar o agendamento dos serviços que a gente faz, e a gente tem que reagendar esses serviços, tá?
não postergar a documentação que a gente traz. Por exemplo, quando está na justiça, muitas das vezes o juiz vai marcar uma audiência de instrução, né? A pessoa tem o dever de nos trazer as testemunhas, a pessoa tem o dever de nos trazer as informações de quem são, nome, endereço. Isso são deveres da pessoa para com a gente, para conosco, né, advogado, trazer essas informações. E esses deveres de ambas as partes têm que estar ali no contrato também. Às vezes não tanto de forma específica, porque eu não sei se cada uma tem um contrato com um tipo de benefício, mas o meu, como é muito previdenciário aqui, então o contrato meu é voltado muito para a parte da previdência. Algumas coisas assim, deixar claro, né, essas obrigações, né? Fora essas obrigações não cumpridas, às vezes multa por não cumprimento das obrigações, porque eu falo assim, lá na frente pode acontecer alguma coisa diversa que a gente não estava esperando do cliente, como a Lia deu o exemplo dela, e que acontece realmente. E daí tem que estar especificado lá as situações das multas dentro do contrato. Então quem está formatando um contrato ali, isso é uma coisa interessante. Manter os dados atualizados também é importante, tá? Clientes manter os dados atualizados conosco, onde está morando, telefone do vizinho, alguma coisa. Isso também é importante, porque quando ele não tem essa informação, nos atrasa o serviço. Um parênteses só nesse daí que ela falou das informações, uma coisa muito importante também que eu tenho feito agora é o seguinte, ou você faz, ou você pede para o cliente fazer a senha do meu INSS. Porque agora a senha do meu INSS é do governo como um todo. Então, se você faz, você tem que avisar o seu cliente qual a senha dele. E se ele faz, ele tem que te passar a senha e falar que durante aquele período que você está cuidando do processo dele, ele não pode mudar a senha. Porque se ele mudar a senha, vai prejudicar o nosso trabalho como previdenciarista. E se mudar, avisar. Então, exatamente. Se por um acaso, ou eu ou ele, a gente tiver que mudar, um vai avisar o outro, porque isso também, que já deu muito problema aqui, que as pessoas mudavam por conta de atualização de carteira de motorista, por conta de outras coisas, e a gente não conseguiu acesso para ter a informação que a gente precisava. O que eu costumo fazer... Consideração aí, nós estamos entrando nos nossos minutinhos finais aqui. Pode falar, então, gente. O que eu costumo fazer aqui também, diante de todo o contrato, como a Tati falou, eu costumo também fazer um terminho de ciência. Então, eu faço uma lista de documentos que é para o cliente me trazer e coloco lá que ele está ciente, que ele precisa entregar até tal data e tiro uma cópia para ele e uma para mim. Para eu não esquecer, né, diante de tantos processos, o que eu pedi para aquele cliente, o prazo que eu coloquei para ele, e para ele também, porque como o contrato é muito extenso, né, às vezes é uma linguagem difícil para eles, eu faço esse roteirinho de documentos e prazos, e sempre esse termo de ciência. Teve um atendimento com o cliente, eu faço o termo, faço ali a ficha de atendimento, registro, para que a gente não esqueça, porque realmente a gente esquece, porque tem mais clientes. Então, eu sempre falo para o cliente, olha, você tem um processo, às vezes 2, e nós não. Então, temos vários. Temos vários processos. Então, eu registro para que não corra o esquecimento, né? E esteja ali registrado que o cliente tem aquela obrigação de cumprir com aquelas exigências, de trazer os documentos. Eu vou falar minha fala final, que acho que está quase esgotando o tempo nosso, né? Tá chegando então, aqui. Então, numa forma bem resumida aqui para os jovens advogados que estão ali assistindo a gente, que é direcionado mais para eles. O contratante e o contratado, os serviços prestados, os deveres do contratado, os deveres do contratante, tá? Os honorários e as formas de pagamento, as custas e as despesas nossas, tá? E a desistência de ação se ocorrer no meio do processo, tá? O fórum contratual, se você precisar lá na frente fazer alguma coisa de executar esse contrato, tá? Questões sobre subestabelecimento e sobre o grupo, sobre subestabelecer para outra pessoa e o grupo do escritório atuar junto dentro do processo, tá? A parte administrativa judicial às vezes subdivide em cláusula dentro da cobrança, porque são situações diversas de atuação dentro do escritório, tá? E o atendimento, às
vezes prestado que vai ser pelo escritório, não só pelo advogado principal, que às vezes a pessoa quer falar só com um advogado ali dentro do escritório também. Então, são pontos, eu coloquei assim, de uma forma muito salpicada, muito ampla, só em tópicos, como se fosse um resumo do que é necessário dentro de um contrato. Tá bom? Vai ficar salvo a live, quem não pegou ali, não anotou, depois dá uma olhadinha Claro. no final. E se tiver uma coisa também... só uma situação que é importante. Termos técnicos, a gente tenta deixar a forma mais clara possível, porque o nosso Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, ele regula também a base da escrita do contrato, tá? Então, se for um contrato com termos muito técnicos e tiver uma futura chamada perante o TED nosso, o Tribunal de Ética e Disciplina, faz diferença a forma que está escrito o contrato. Claro. É isso que eu queria falar. E se tiver qualquer dúvida também, qualquer uma de nós aqui, você pode acionar no Instagram. O das meninas está aqui em cima, onde está aparecendo o logo da live. Baixa aqui, siga as meninas. O meu é thaís.advogada, porque eu estou entrando aqui pelo Previdenciaristas. No nosso perfil também, aqui no feed do Previdenciaristas, tem o perfil de cada uma. Corre lá, conheça. E acho que aqui para vocês... da nossa semana previdenciária. Deu algum chute aqui no meu telefone. Parece que chegou para frente. A Dani caiu. Ah, tá. A semana previdenciária, semana que vem, 18, 19 e 20 de maio, que vai acontecer lá pelo Amigas Dente de Leão, que a nossa querida Tati, que está aqui, coordena. Nós vamos falar temas muito relevantes para o momento atual, como, por exemplo, o impacto do fechamento das agências, a suspensão das perícias para o auxílio-doença, a questão da suspensão do benefício LOAS e a devolução dos retroativos, né, mediante aí os pente finos. Então, assim, são temas. E o outro, Tati, me recorda, é o imposto de renda. A obrigatoriedade sobre os valores. do imposto de renda para quem recebe retroativos do INSS. Então, eu recebi o retroativo da minha pensão, do LOAS, do meu benefício. Eu preciso ou não declarar imposto de renda? Essa é uma dúvida muito pertinente, principalmente agora que nós estamos aí na época do imposto de renda. Então, vocês estão convidados. Nós iremos divulgar aqui a partir de segunda-feira, amanhã, né? Segunda-feira. Fiquem ligados. Acho que hoje à noite a gente já começa, né? A fazer as divulgações, né, Thaís? Acho que hoje à noite a gente já começa a fazer os posts nossos, né? Oficialmente amanhã, mas nós já colocamos aí hoje para vocês. Aquela coisa. Já colocamos aí hoje para vocês. Nós que estamos aqui vamos participar, teremos outras colegas também participando, teremos convidados também, então fica com a gente que vai ser bem interessante. Tati, fala um pouquinho aí para a gente encerrar, que nós estamos aí nos nossos minutinhos finais, mas vamos encerrar. E não esqueça, você que ainda não segue o Previdenciaristas Dente de Leão, siga, que está vindo muito conteúdo bacana, estamos criando aí nosso canal no YouTube também, virá muita coisa boa, hein? Fica com a gente. Não, eu queria agradecer só o pessoal que está aqui, agradecer a Lia por ter passado aqui amanhã com a gente. É o café nosso aqui. A Dani acabou de mandar uma mensagem ali que caiu a bateria do celular dela, que descarregou. Mas obrigada, Dani, obrigada, Lia, obrigada, Thaís, tá? Espero ter ajudado vocês aí que estão vendo a gente um pouco, tá? Claro, é uma situação de... A gente vai construindo as informações, né? Com o passar dos dias. Convidar as pessoas também para participar da nossa semana de Previdência, que vai ser lá que é no Amigas, que eu estou aqui logada pelos Amigas. Quem não me segue, me siga lá no Tatiele Camargo, que é o meu pessoal, o perfil lá também. E a gente vai conversar muito sobre previdenciário, porque a gente tem uma gama de assunto enorme. E nós temos experiências diversas das meninas aqui, então isso colabora muito. A nossa prática, o dia a dia, como vocês viram aqui, as meninas têm 7 anos, 8 anos, 10 anos de atuação. Então a nossa prática é o que não está na faculdade. A gente realmente já passou por situações diversas. E compartilhar com vocês o que a gente realmente faz aqui, sabe? Eu acho que o nosso Insta ali, ele é criado para fazer quase um Insta educacional, né? A gente fala de tudo um pouco e a Semana de Previdência vai ser uma coisa bem interessante. Quem puder participar, eu agradeço vocês. E, por exemplo, eu faço mentoria para jovens advogados também, as dúvidas que vão surgindo das mentorias, nós vamos trazendo para cá, conversando com as meninas, pode trazer isso, igual essa. Exato. E aí você pode falando assim, nossa, café previdenciário, elas estão falando de precificação e contrato de honorários, mas nós estamos falando dentro da realidade previdenciária. O próximo tema que nós vamos trazer no café aí, que nós vamos divulgar em breve,
será sobre temas previdenciários. Então, nós vamos estar sempre flutuando aí entre a questão da advocacia na prática e a questão do previdenciário na prática. Se você tem dúvidas, se tem algum assunto que você gostaria de ver sendo tratado aqui, manda para a gente, que nós vamos analisar a viabilidade, se convidamos alguém aí, autoridade no assunto, para falar sobre isso para vocês, que vai ser muito interessante, viu? Lia? Agradeço muito aí pelo convite das duas de participar do grupo. Acho que vai ser muito relevante aí para toda a advocacia aí, o trabalho que a Tati está fazendo.